Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui de volta para mais uma videoaula, dessa vez para tratarmos do assunto da nossa unidade 3. Nós vamos falar hoje aí de expressões de concentração. Bom, como tópico desta aula, vamos falar das expressões de concentração e da mistura, de soluções. Bom, é preciso, pessoal, no primeiro momento, que a gente possa expressar essas soluções. Nós vimos que as soluções elas são formadas basicamente por um soluto e um solvente, não é isso? O soluto é o termo em menor quantidade, enquanto o solvente é o termo em maior quantidade. Então, além de preparar uma solução, que é um trabalho de praxe dentro de um laboratório de química, o educando, o aluno, o profissional da área de química, ele tem que saber também expressar essa concentração. Isso. Bom, então a gente está vendo aqui na imagem o preparo de uma solução de hidróxido de sódio. A gente está vendo que o soluto é transferido para o frasco e em seguida adiciona-se um pouco de água, até que todo o sólido se dissolva. Finalmente, acrescenta-se água com auxílio de uma piceta até atingir a marca de 1000 mililitros. O que significa esse 1000 mililitros ou 1 litro? Significa que eu posso expressar essa concentração pela quantidade de massa envolvida, no caso aqui 80 gramas, e o volume da solução. Que eu posso usar 1 litro, posso usar 1000 mililitros, não é isso? Então, a partir dessas quantidades, a gente pode expressar essas concentrações. Como, por exemplo, eu tenho o que a gente chama de concentração comum. A concentração comum nada mais é do que a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Essa concentração ela é expressa em gramas por litro, concentração comum. Então, essa solução anterior que a gente preparou, nós temos 80 gramas de soluto dissolvido em 1 litro de solução. Tá? Então, a concentração comum é exatamente isso, a massa do soluto pelo volume da solução. Apenas vocês não podem esquecer que essa massa é em gramas e o volume é dado em litros. Bom, ainda falando dessa expressão de concentração, a gente tem, por exemplo, a gente pode fazer algumas relações. Por exemplo, eu tenho 80 gramas dissolvidos em 1 litro, assim como eu posso ter 40 gramas dissolvidos em meio litro, 20 gramas dissolvidos em 0,25 litros de solução. Então eu posso saber qual a quantidade de massa que eu tenho em qualquer quantidade de volume de solução. Tá? Então eu posso fazer, a gente vai ver mais na frente, várias diluições ou utilizar várias alíquotas dessa solução para uma finalidade inerente ao meu trabalho de laboratório. Bom, temos outra expressão de concentração que é chamada densidade. A gente pode perceber que também temos uma relação entre massa e volume, só que agora, diferentemente da concentração comum que a gente viu, a massa agora é a massa da solução e não do soluto. E esse volume aqui da densidade, pessoal, geralmente é dado em grama por mililitro. Então, muita gente confunde densidade com concentração comum. Mas a gente não pode fazer essa confusão porque são unidades diferentes. A densidade envolve a massa da solução num volume da solução, enquanto que a concentração comum é a relação da massa do soluto pelo volume da solução. Bom, temos também concentração em quantidade de matéria e outras expressões de concentração. Bom, concentração em quantidade de matéria, que a gente pode chamar aqui de concentração molar, ou em concentração em mol por litro. Esse tipo de concentração é muito utilizada pelos químicos, e esse tipo de expressão de concentração leva em consideração o número de mols que está dissolvido numa certa quantidade de solvente. Então vamos ver essa mesma solução que nós vimos agora há pouco,
né, onde a gente tem aqui uma massa de 80 gramas de hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio possui, né, sua massa molar 40 gramas por mol. Como é que a gente acha aqui a massa molar de uma substância, no caso aqui do hidróxido de sódio? Essa massa molar nada mais é que o somatório das massas atômicas dos átomos presentes na fórmula. Então, por exemplo, o sódio aqui, a massa é 23, o oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1. Se eu somar essas massas aqui, nós vamos achar 40 gramas por mol. E aí, o número de mols é a relação entre a massa e mol. Então, se eu dividir a massa pelo mol, tenho o número de mols. A massa pela massa molar ou do hidróxido de sódio, eu vou ter o número de mols do soluto. E essa expressão de concentração, chamada concentração molar, né, representada aqui, nada mais nos refere a isso, a relação entre o número de mols do soluto presentes na solução por unidade de volume da solução. Lembrando também que nesse tipo de concentração, que é a concentração molar, o número de mols é dado em grama por mol, o número de mols, perdão, é dado em mol e o volume é dado em litros. O modo de preparo da solução é exatamente igual como a gente preparou a solução de concentração comum. A gente adiciona aí uma certa quantidade, no caso 80 gramas de soluto, e vai adicionando água até completar o volume de 1 litro, né? Então, essa solução possui concentração molar 2 mols por litro. Da onde que eu tirei esse 2 mols por litro? Porque o número de mols do soluto é 2, o número de mols é a relação entre a massa e a sua massa molar, e o volume da solução 1 litro. Então, encontramos a solução molar, né, 2 mol por litro. Então, essa solução molar, que envolve, né, o número de mols envolvido, é uma expressão de concentração em quantidade de matéria. Passando à frente, a gente precisa relembrar esse conceito de mol. A gente viu lá na Química Geral 1 que a quantidade de uma espécie química que contém 6,02 vezes 10 a 23, que é o nosso número de Avogadro, representa o que a gente chama de mol. Então, eu posso contar um mol de átomos, um mol de moléculas, um mol de íons, um mol de elétrons, um mol de pessoas, um mol de cadernos, um mol de canetas. Mas a gente sabe que um mol representa 6,02 vezes 10 a 23 entidades, seja ela qual for. E a massa molar, representada por M, né, ou MM, é a massa em gramas de 1 mol da espécie química. Então, a massa molar atômica, né, se refere ao peso atômico. Por exemplo, 1 mol de hidrogênio, eu tenho 1,0039 gramas de hidrogênio. 1 mol de ferro tem essa quantidade aqui de ferro. E a massa molecular, eu vou somar as massas atômicas dos átomos, igual nós fizemos para o hidróxido de sódio na solução anterior. Isso é só para relembrá-los, já que a gente viu isso aí lá na Química Geral 1. Então, nesse ponto, é bom a gente frisar a seguinte perspectiva, que existem 2 tipos de expressar uma solução em química. Nós temos expressões de concentração, que não dependem dessa massa molar ou da massa molecular, como queiram, e existem expressões de concentração que dependem da massa molecular ou da massa molar. Bom, então, essa concentração molar ou molaridade que nós já vimos, que se refere ao número de mols do soluto pelo volume da solução, se nós destrincharmos, essa fórmula aqui, como o número de mols nada mais é do que a massa do soluto pela sua massa molar, podemos, a partir desta fórmula aqui, chegar nessa outra fórmula. Então, a concentração da solução expressa em mols do soluto por litro do solvente. Uma solução 1 molar é igual a 1 mol da substância em 1 litro de solução. Ou 1 molar
1 milimol da substância contida em 1 ml de solução. Então a gente pode, né, a partir dessa fórmula aqui, encontrar essa concentração molar, que é uma expressão de concentração, como eu falei anteriormente, muito utilizada, né, entre os químicos, né, no trabalho profissional de um químico. Bom, a densidade, como eu falei anteriormente, representa a massa da substância por um volume. Geralmente a densidade é dada em grama por mililitros, né? Ou ainda grama por centímetro cúbico. A gente sabe que 1 centímetro cúbico representa 1 mililitro. A gente também viu essas unidades lá em Química Geral 1. Se vocês não lembram, né, vocês podem revisar lá no material de vocês. Inclusive, a gente falou de algarismo significativo, de sistemas de internacional de unidades, e como fazer essas transformações. Então, se por acaso vocês tiverem alguma dúvida aqui nesse ponto, vocês podem consultar esse material lá de Química Geral 1 para sanar de uma vez por todas essas dúvidas aí, tá bom? Então, se a gente tem amostras sólidas, né, ou seja, a gente tem uma relação, né, massa-massa, a porcentagem do analito seria, o analito que eu digo aqui é minha substância, né? Seria massa em gramas pela massa da amostra. Então aqui eu tenho, né, se eu multiplicar por 100, eu vou ter a porcentagem. Já para amostras líquidas, eu tenho a massa do analito pelo volume, né, em ml da amostra. Se eu multiplicar por 100, eu vou ter a porcentagem. E eu posso ter também relações volume-volume, onde eu tenho o volume do analito pelo volume da amostra. Se eu multiplicar por 100, eu vou ter a porcentagem desse analito. Então, essas são as possibilidades que a gente tem. Ou eu tenho uma relação massa-massa, ou eu tenho uma relação massa-volume, ou eu tenho uma relação volume-volume. E aí, em função disso, a gente tem algumas expressões de concentração que derivam, né, dessas relações massa-massa, massa-volume e volume-volume. Então, quando eu falo em título em massa, representa massa de soluto e a massa da solução. Então, se eu tiver essa relação entre massa de soluto e massa de solução, eu tenho título em massa. Como eu falei anteriormente, se eu multiplicar isso aí por 100, eu vou ter a porcentagem em massa. Já o título em volume, a relação entre o volume do soluto e o volume da seleção, né, da solução. Então, eu tenho aqui o volume do soluto sobre o volume da solução. Eu posso também multiplicar isso aqui por 100 e ter a porcentagem em volume. Bom, aqui eu estou falando agora aqui nesse slide. Então, se eu tiver aqui a massa do soluto pela massa da solução, vamos supor que a massa do soluto seja 10 gramas e a massa da solução 100 gramas, então isso significa dizer que a percentagem, né, a porcentagem em massa de soluto é igual a 10%. Quando o título em volume é expresso em porcentagem, tem-se a porcentagem em volume, né, do soluto da solução. Por exemplo, aqui o álcool hidratado é uma mistura volume-volume, né? Uma mistura de quem? Uma mistura de álcool e água. E essa mistura, pelo que a gente está vendo aqui no slide, é uma mistura em 96%. Bom, no trabalho rotineiro de um laboratório de química, além da gente expressar as concentrações e aprender a prepará-las, né, na unidade 5, a gente vai aprender a preparar as soluções, vamos ter atividades de aula prática, né, para aprender a preparar essas soluções. Além disso, o químico ele realiza várias operações dentro do laboratório, dentre elas a diluição. E a gente pode diluir uma solução, pode misturar também uma solução. Geralmente, quando se dilui uma solução, o que a gente faz? Diluir uma solução, na verdade, é adicionar solvente. Sempre tenham isso em mente, né? Diluir uma solução é adicionar solvente, né? Nesse caso aqui, eu estou diluindo um refresco em pó numa certa quantidade de solvente, que nesse caso é água. Então, estou fazendo aqui uma diluição. A nível microscópico, né? O que significa a diluição? Significa que eu vou ter menos íons, né, ou menos quantidade de soluto com relação à quantidade de solvente. A nível microscópico, a gente observa isso. Uma solução concentrada, eu tenho uma quantidade maior de íons presentes, né,
em volta do solvente, enquanto que na solução mais diluída essa quantidade de íons por unidade de solvente é bem menor. A gente pode também verificar, já que eu falei a nível microscópico, mas a nível macroscópico a gente percebe que esse azul aqui está perdendo a intensidade. O que significa isso? Significa que esse azul mais clarinho é uma solução mais diluída. Isso. Bom, a nível macroscópico, como eu estou falando, eu tenho aqui uma solução de dicromato de potássio, onde eu retirei aqui uma alíquota de 5 ml na pipeta. Essa alíquota de 5 ml eu passei para um recipiente de volume maior, no caso aqui um balão de 50 ml. E aí eu vou adicionar aqui água destilada até atingir um volume de 50 ml. Então, o que aconteceu? Eu peguei uma solução inicial de concentração 2 mol por litro, não é isso? Acrescentei, transferi para um outro recipiente e acrescentei um volume de solvente, no caso aqui de água destilada. Então, eu vou ter aqui uma nova concentração. A gente percebe agora que essa solução aqui é uma solução mais diluída. A gente tinha uma solução concentrada, passamos a ter uma solução mais diluída, porque foi adicionado uma certa quantidade de solvente. E a gente pode calcular essa nova concentração. Podemos calcular, certo? Bom, e aí esses cálculos envolvendo a quantidade de soluto, nesses cálculos envolvendo a diluição, a quantidade de soluto, gente, permanece a mesma. O que vai mudar é a quantidade de solvente. Eu posso afirmar a seguinte relação. O número de mols inicial de soluto é exatamente igual ao número de mols final do soluto. A massa inicial do soluto é exatamente igual à massa final do soluto. A massa inicial do soluto é sempre igual à massa final do soluto. Por que essas massas são iguais? Porque, na verdade, o que a gente está adicionando é só solvente. Não é isso? Se a gente olhar aqui a fórmula, o que significa dizer? Se eu tenho uma massa igual, então eu vou ter uma relação C vezes V. Eu vou ter uma relação C vezes V. Então, C vezes V inicial vai ser igual a C final vezes V final. Assim como a molaridade inicial vezes o volume inicial vai ser exatamente igual à molaridade final vezes o volume final. Então, essas relações matemáticas aqui vão nos ajudar a calcular a nova concentração da solução, assim como a nova concentração em mol por litro e a nova relação entre massa de soluto e massa de solução, ou seja, a nova porcentagem em massa ou um novo título em massa. Então, resumindo, para a diluição, sempre a massa do soluto, ou o número de mol do soluto inicial, vai ser sempre igual ao número de mol do soluto final ou a massa final do soluto. E aí, na solução anterior, o que a gente tinha? A gente tinha inicialmente uma concentração de 2 mol por litro, um volume de 5 ml, que é 0,005 litros. Molaridade final vai ser qual? Vai ser a molaridade no qual foi adicionado um volume de 0,50 litros. E aí, fazendo esses cálculos aqui, a gente vai encontrar que a molaridade final vai ser 0,2 mol por litro. Ou seja, tínhamos uma concentração inicial de 2 mol por litro, ou seja, uma solução relativamente concentrada. E agora a gente tem uma solução diluída. Por isso que a gente chama esse processo de diluição. Bom, quando a gente mistura uma solução, o raciocínio é bem semelhante. Mas a gente tem que ver se essa mistura de soluções são mistura de soluções de mesmo soluto ou mistura de solução de solutos diferentes. Se eu tenho mistura de solução, a quantidade de soluto permanecer a mesma, a gente vai ter que a molaridade final vai ser quem? A molaridade
M1 vezes o volume M1, que eu estou falando dessa solução 1 aqui, não é isso? Mais a concentração da solução 2 vezes, né, o volume 2 da solução dividido pelo volume final, que é a somatória do volume da solução 1 mais o volume da solução 2. Essa vai ser a minha concentração molar final. E aí, pessoal, vocês podem treinar, tem bastante exercícios no fascículo, né? Fazer esses cálculos nas próximas aulas, né? E lá também nos slides estáticos estão outros exemplos, né? Tendo mistura de soluções de diferentes solutos com ou sem reação química. Então, pessoal, por hoje é só. Vamos lá participar do fórum, né? Para qualquer dúvida, vocês podem me chamar também no chat. É isso? E aí, bons estudos a vocês e até o nosso próximo grande encontro. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.